Bem? Então, encerrando essa série Raízes e Frutos, falando sobre crescimento espiritual, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5, e dos versos 14 até o 16, nós vamos ler. 14, Mateus, capítulo 5, Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14, até o verso 16. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. E aqui está falando do nosso Pai Celeste, do nosso Deus Pai. Amém, queridos? Amados, hoje o tema dessa mensagem, diga comigo, uma vida que atrai. Então nós, ao longo dessa série, nós fomos falando sobre estarmos enraizados na palavra, fomos construindo nesses últimos 3 domingos anteriores, e hoje nós encerramos essa série falando sobre uma vida que atrai. Quem está enraizado em Cristo, quem está firmado na palavra de Deus, brilha naturalmente. Você não precisa fazer esforço para brilhar. Você não precisa provar nada para ninguém. Você brilha, porque você está enraizado na palavra. Você está firmado em Deus. Uma vez, há muitos anos atrás, eu vi uma ilustração de um colega que me chamou muito a atenção. Por exemplo, o caracol, aquele molusco que invade os nossos jardins e que pode se tornar até uma praga nos nossos jardins, comendo verduras, folhagens. Mas ele tem uma peculiaridade bem interessante, o caracol. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de brilho. Vocês já prestaram atenção nisso? Ele pode ser um animal talvez não muito significante para nós, ele pode até ser desprezível para nós. Mas olha que interessante, por onde ele passa, ele deixa um rastro de brilho. Será que nós temos deixado brilho por onde a gente passa? Ou o que a gente tem deixado? Diga assim: eu preciso estar firmado na palavra de Deus. A meia dúzia acredita nisso só. Meu Deus, eu vou trocar de igreja. Essa dinâmica talvez pode ser chato para você que é mais tímido um pouco, mas sabe por que nós declaramos? Porque há poder no que eu declaro. Isso não é uma invenção minha, é a palavra que diz: há poder nas nossas palavras. Então aquilo que eu declaro com os meus lábios e eu creio com o meu coração, se torna como algo poderoso no mundo espiritual, queridos. Eu estou declarando. Imagina se todo dia você se levanta, prepara o teu café e você diz: eu sou realmente um miserável desgraçado. Imagina a vida inteira você declarando isso. E você vai se tornar um miserável e um desgraçado. Há poder nas nossas palavras. Você precisa acordar amanhã de manhã, quando você for fazer o teu café, comer o teu pãozinho, a tua torradinha, ou teus ovos cozidos, e você declarar: Senhor, muito obrigado por esse dia. E eu declaro que essa semana será uma semana abençoada, uma semana de vitória, e que eu vou passar por cima de todos os obstáculos que se levantarão. Amém? É isso aí, bora! Aleluia! Certo, gente? E se nós manifestarmos o quê? Hoje pela manhã nós estávamos com a turma do Lidere, nós encerramos um programa de treinamento aqui na igreja muito legal. Mas semana que vem tem uma confraternização especial, aí um café com essa turma, são quase 50 pessoas. E hoje nós estávamos falando sobre fé, hoje de manhã. A dinâmica nossa era sobre fé. E a fé, como fala o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Eu não vejo, mas a convicção das coisas que eu espero em Deus. Ter fé é eu colocar o pé, sabendo que Deus vai colocar o chão. Não é algo
não é algo aventureiro, gente. Não é algo que eu faço, me fugiu a palavra agora. Não é algo que eu faço de uma maneira leviana. Não. É crendo que Deus está comigo. Talvez o diagnóstico que eu recebi dos médicos semana passada acho que eu toquei nesse assunto. Talvez o meu diagnóstico é de 6 meses. Será? Tem gente que foi dado um diagnóstico de 6 meses e já passou 10 anos. Isso é fé, gente. É você declarar: eu vivo debaixo da palavra de Deus. Amém? Eu vivo debaixo daquilo que Deus fala ao meu coração. Primeiro ponto dessa mensagem: a luz não se esconde. Se você brilha, se você tem a luz de Jesus sobre a tua vida, você não precisa se esconder, porque você vai brilhar, você vai resplandecer a luz de Cristo. Nós lemos em um dos versículos: não se acende uma candeia e se coloca debaixo, do alqueire. Eu me lembro que eu sou do tempo ainda que os meus avós, lá em Sapiranga, quando no bairro oeste da cidade, a 68 quilômetros daqui, não tinha ainda a rede elétrica naquele bairro onde o meu avô criava gado, gado leiteiro, suas vacas holandesas. E eu me lembro muito bem, com 5 anos de idade, sentado na mesa com os meus avós, e tinha o lampião ali. Então eles tinham que acender. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu era um garoto aqui da cidade. E aqui tinha luz na nossa casa. Mas os meus avós não tinham, eles tinham que acender aquilo ali. Aí havia a avó, aquele negócio com um botijãozinho de gás, Eu falei: meu Deus, imagina naquela época pensando, que negócio meio primitivo, E vou dizer algo para vocês: em 2002, quando nós fomos como missionários, eu e a Roberta, para o interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, eu atendia um distrito daquele povoado que não tinha luz elétrica. E era assim também. Eu me lembro que tinha que acender aquele lampião para iluminar. A luz não se esconde. Jesus nos chamou para sermos visíveis nesse mundo. Irmãos, entenda, eu e você não somos chamados para sermos os crentes 007. Agente secreto de Deus. Você não é um agente secreto de Deus, você não é 007. Você é alguém que resplandece a luz de Jesus. Você é alguém que, quando você entra num ambiente onde as trevas imperam, a luz de Jesus que brilha em você modifica aquele ambiente. Sabe aquela história verdadeira, quando você entra num ambiente, quantos já falaram e falam isso, e você diz assim, ou você já sentiu isso: meu Deus, que ambiente pesado esse, que negócio estranho, tem alguma coisa errada aqui. Mas quando você carrega a luz de Jesus, esse ambiente, ele começa a ser transformado, ele muda. As trevas, elas começam a ir embora. É tão interessante que muitas vezes nós precisamos passar por processos para que Deus possa fazer resplandecer a luz que está dentro de nós. Imagine você, se eu pegar um vaso inteiro e eu colocar ele, emborcar ele em cima de uma lâmpada, talvez vai sair um pouquinho de luz lá embaixo, na borda desse vaso. Mas se esse vaso ele for quebrado, escute isso, esse vaso foi quebrado, e a gente conseguiu colar as partes dele, mas ele ficou com algumas fissuras. Se você colocar ele novamente naquela lâmpada, raios de luz sairão por aquelas fissuras, por aquelas rachaduras. Muitas vezes nós vamos passar por processos que nós não entendemos, para que a luz que está dentro de nós, a luz de Cristo, ela venha tocar outras pessoas. E você pode ter entrado aqui achando: eu estou quebrado, mas eu não resplandeço. Engano seu. Mesmo quebrado, você ainda resplandece a luz de Cristo. Porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre a glória dEle, é sobre o que tem se manifestado, a vida de Jesus nas nossas vidas. Há crentes escondidos, enraizados, mas apagados. O problema não é a escuridão do mundo, é a ausência dos filhos de Deus. Irmãos, o problema não é as trevas, meu Deus, mas nossa, quanta macumba, quanto satanismo, quanto isso, quanto drogado, quanto traficante, quanto isso, quanto aquilo, quanta corrupção. Sim, mas e os filhos da luz, onde é que estão? Onde é que os filhos da luz estão?
Irmãos, eu discordo a nível de Brasil, falando de Brasil, algo. Se nós temos mais de 50 milhões de cristãos, esse país já era para ter virado de cabeça para baixo, no bom sentido. Já era para ser sendo transformado. Mas por que não? Porque tem alguma coisa errada. Deus não busca de nós uma perfeição, mas Ele busca de nós um coração quebrantado que reconheça que nós precisamos todos os dias da graça, a graça de Deus manifestada no seu Filho Jesus. E o que é essa graça? É o favor imerecido. Eu e você não merecíamos, mas Deus nos alcançou. Repito, o problema não é a escuridão do mundo, é a ausência de luz dos filhos de Deus. Aonde a luz chega, aonde você chega, precisa chegar a luz de Jesus. E você pode resplandecer com os teus familiares, com os teus amigos, no teu trabalho, na faculdade, com todas as pessoas que se relacionam com você. O que você carrega? Sabe que nesses últimos anos eu ouvi uma mensagem que me chamou a atenção sobre isso. O que nós carregamos? O que você carrega? Biologicamente falando, eu carrego o DNA dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, da minha paternidade e da minha maternidade. Eu carrego em mim os genes deles. Eu carrego características, um pouco características da minha mãe, um pouco características dos meus pais. A minha irmã carrega características da minha mãe, características do meu pai. E também dos nossos antepassados. Gente, isso é muito sério, isso é muito forte. Vou dar um exemplo. Meus pais não têm os olhos claros, mas a minha irmã, a pastora Jaque, nasceu com esses lindos olhos. Te deu bem, né, pastor Everton? Te deu bem, né? Te deu bem. Feio desse jeito, mas se deu bem, não estou brincando. Te amo, cara, te amo. Só para quebrar o gelo, entendeu? Tá bonito esse bigode, cara, tá bonito. Eu vou deixar um bigode assim também. Então a minha irmã nasceu com os olhos claros. Olha que interessante. Meu avô paterno, olhos claros, olhos azuis. Olha que interessante. A minha filha, eu e a Roberta não temos olhos claros, mas a minha filha nasceu com os olhos azuis, umas bolitinhas. Não posso falar na minha filha, né, gente? Vamos pular essa parte, hein? Por enquanto. Mas isso é tão interessante. E quando nós aceitamos a Jesus? Você acha que no dia do batismo você toma um banho bem legal? O pastor Everton faz uma chamada aqui. Pessoal, vem tomar banho na igreja já que você não tem água em casa. Não, não é algo assim, né? Vem tomar banho aqui na igreja? Não. Na realidade é uma confissão pública que você declara com os teus lábios e crê com o teu coração. E você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Só que quando você faz essa declaração, você está declarando algo no mundo espiritual, e esse mundo espiritual ele fica agitado. Então entenda, você recebe algo muito poderoso que é o DNA divino. Porque quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou dizendo a este mundo que eu não sou mais uma criatura, e sim um filho, uma filha de Deus. E aí o DNA de Deus está sobre mim, Ele é impresso em mim. E aí, se eu estou em Cristo, eu também resplandeço essa luz do mundo. Essa luz que brilha, gente, em meio à escuridão. E aí você pode brilhar no ambiente que você estiver, seja no meio dos esportes, seja no meio de uma faculdade de medicina, de advocacia, no teu trabalho, na faculdade, com os teus vizinhos, com os teus amigos, no meio de outros empresários como você pode brilhar. E o brilhar que eu digo não é o brilhar da vaidade do se aparecer, eu sou melhor que vocês, não, é o brilhar, a presença de Deus. Francisco de Assis, grande teólogo, ele dizia o seguinte: pregue o evangelho todos os dias, se necessário, use palavras. E ele falou isso, e eu quero contextualizar dentro do segundo ponto, o fruto que atrai é o nosso testemunho, para que vejam as vossas obras. Irmão Pedro, hoje nós falamos sobre isso. Quando nós falamos da fé sem obras é morta, significa o quê? Que a nossa fé, ela não é algo racional, ela tem que ser prática.
Ah, mas eu tenho uma fé racional. Sim, mas e a prática? Ela é morta. Eu posso chegar para alguém, eu posso chegar para um mendigo que vem aqui na saída do culto, ou lá na minha porta, no meu portão de casa, e de repente eu oro por ele e eu digo para ele, vai embora com a barriga vazia. Que fé é essa? Eu oro por ele, mas eu estendo a minha mão por ele. Eu te dou um prato de comida, eu te dou um sanduíche. Essa fé viva, a fé, diga assim comigo, a fé precisa ser viva. Sabe por quê? Porque a tua fé toca a vida de outros. A nossa fé transforma outras pessoas. Amém, queridos? O mundo se convence mais por atitude do que discursos. O que te convence não é um lindo discurso, mas são atitudes. Eu posso dizer, meu irmão, eu te amo. Palavras são palavras, mas atitudes, elas convencem. Uma vida coerente é irresistível. Cada gesto de bondade, perdão e serviço é uma semente plantada no coração de alguém. E aí nós temos um exemplo na cruz. Irmãos, e nós precisamos mudar o nosso conceito a nível de evangelho. Porque nós temos uma mentalidade tão terrível em relação a muitas coisas. Se nós pegarmos o exemplo da cruz, Jesus foi pregado. E juntamente com ele, 2 malfeitores estavam na cruz, à sua direita e à sua esquerda. Aqueles homens só estavam na cruz porque eles tinham cometido crimes absurdos. Não pensem vocês que os romanos crucificavam. Eu olho para ti, eu vou te crucificar agora, eu vou te botar na cruz. Aquilo era uma penalidade. Jesus foi crucificado porque havia uma inveja dos seus próprios compatriotas, que eram os judeus. Ele veio à terra, ele curou os enfermos, limpou leprosos, pregou amor, pregou a bondade, foi firme muitas vezes, chamou atenção, ensinou disciplinas espirituais, pegou 12 homens, a maioria deles simples, como Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, e tornou esses homens um canhão nas mãos de Deus. 200 anos após a morte e a crucificação de Jesus, o Evangelho tinha tocado todo o mundo antigo. E é tão interessante isso que, em meio à crucificação, havia uma profecia que dizia no Antigo Testamento, e fala no Antigo Testamento, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado na cruz, porque tinha que se cumprir essa profecia. Mas era de praxe, quando eles estavam ali na cruz, os romanos vinham e quebravam, joelhos quebravam, eles davam uma paulada para que ficasse mais suspenso, então haveria muito mais uma agonia, então até a questão da drenagem de sangue, eles morriam mais rápido. Jesus eles não espancaram, mas o que eles fizeram? Eles furaram com uma espada. Com uma lança, perdão, e saiu água e sangue. Escute isso, água e sangue é a mesma coisa que sai da placenta de quando um bebê nasce. Quando Jesus morreu na cruz, aquela água e sangue simboliza que naquele momento estava nascendo a sua igreja sobre a face da terra. Estava nascendo um bebê chamado a minha igreja. E ele disse algo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você quer ter uma vitória? Perdoe quem te traiu. Perdoe quem te colocou na cruz. Perdoe quem está te perseguindo. Perdoe. Libere seu coração. Isso se torna um canhão poderoso nas mãos de Deus. E as trevas choram e retrocedem. Elas se afastam. Porque o diabo não ama ninguém, queridos. Certa feita nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, uma bruxa. Eu já falei algumas vezes ao longo desses anos sobre esse testemunho. E aquela mulher ia nos cultos. E ela fazia questão, aquela mulher, ela sacrificou vários bebês em ritos satanistas. E ela fazia questão de justamente nos cultos, quando as igrejas tinham ceia. Então, ela se colocava, ela se punha nas filas.
E no momento ela chegava próximo das bandejas, ela dava um tapa e jogava as bandejas de ceia para cima com os cálices. E certamente naquela época os cálices não tinham a partícula de pão. Nós somos do tempo dos cálices de vidro, né? Na igreja, que eram servidos e o pão era preparado lá na cozinha da igreja, os pedacinhos de pães. Mas um dia aquela mulher, ela entra em uma igreja. E o pastor estava cheio do Espírito Santo. E ele disse, Jesus te ama. E ele fez assim com a mão. E ela disse que naquele exato momento, ela sentiu Jesus lhe abraçando. E ela falou para si mesma, ela disse, o diabo, eu era noiva do diabo, conhecida aqui na Califórnia como a mulher do diabo. Eu sacrifiquei bebês em rituais, eu dediquei a minha vida ao satanismo e nunca o diabo disse para mim que me amava. Mas nessa noite Jesus diz para mim que Ele me ama, e ela se rendeu a Cristo e se tornou uma mulher extraordinariamente usada por Deus. Quais são as obras das trevas? Escuridão, ódio, contenda, divisão, separatismo, facções e tantas outras coisas. Mas deixa eu voltar para a cruz. Então Jesus está ali com dois homens. Um deles perdeu a oportunidade, enquanto o outro diz, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. Irmãos, ele não desceu, Jesus não disse para ele o seguinte, vamos tentar descer daqui, vamos tomar ceia. Isso quebra muitas vezes com tanta religiosidade de pessoas que acham, nós temos que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Jesus não é uma religião, Ele é Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós não podemos perder a oportunidade, como nós temos uma expressão tão gauchesca, né? Principalmente dos nossos pampas gaúchos, que diz, cavalo encilhado só passa uma vez. Às vezes a oportunidade passa na nossa frente, e a gente perde essa oportunidade. Terceiro ponto, o brilho vem da conexão com Jesus. É tão interessante que Jesus disse, em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E sabe quando que ele está falando isso? Ele está falando isso dentro do contexto. O contexto que ele diz, eu sou, João 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Ele fala sobre a frutificação, ele fala do crescimento. Então, ele diz no verso 5, sem mim, vocês não podem fazer nada. Irmãos, sem Jesus vocês não podem fazer nada. Eu não sei qual é o teu diagnóstico nessa noite. Eu não sei porque você está aqui, é uma incoerência dizer isso. Você está aqui porque eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui. Mesmo que você tenha vindo aqui através de um convite, você está aqui porque Deus te trouxe a esse lugar. A luz não é algo que produzimos, é algo que refletimos. A luz não é algo, repito, que nós produzimos, mas é algo que nós refletimos. Quando nós nos afastamos da videira verdadeira, o nosso brilho, ele se apaga. A pior coisa que tem para um motorista, quantos motoristas eu tenho essa noite aqui na igreja? Não, vocês estão mentindo hoje, gente, pelo amor de Deus. Levanta a mão bem alta aí. Olha aí, viu como aumentou? As mulheres também, né? Tem mulher que dirige também, né? Vamos levantar a mãozinha aí, princesas. Glória a Deus. Se tem uma coisa terrível, é a gente dirigir num dia de chuva, numa autoestrada, com as lâmpadas ruins. E os faróis. Não é verdade, gente? E eu descendo, minha esposa grávida, eu tinha um Fusca 75, conhecido na época na igreja quadrangular como Hulk, porque ele era um verde abacate. E eu feliz da vida, o meu primeiro carro, a minha esposa grávida, e de repente eu estou descendo a Serra Gaúcha e salta um limpador em pleno temporal. Comecei bem, né? E aí quando eu paro, e ainda para ajudar, para de chover, sem graça, misericórdia de Deus, logo em seguida eu paro numa barreira e recebo a primeira multa.
porque eu pisava no freio, meu cunhado querido, que eu tinha vontade de pegar ele pelo pescoço, porque o Fusca era dele, ele me vendeu. Eu pisava no freio, ligava a luz de ré. Falei, meu Deus, o que o Claudinei, ainda bem que ele não está assistindo, o que o Claudinei fez? Então a polícia rodoviária vai receber a tua primeira multa. E chegando em casa, o meu pai, especialista em carro, já teve vários, né? Principalmente Fusca, ele diz, nossa, mas os teus pneus estão só no arame. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vim de Caxias do Sul, hein, Paulo? Até Alvorada desse jeito? Gente, só Jesus. Quanto mais perto de Cristo, mais intensa será a nossa luz. Diga assim, a luz de Jesus, ela precisa brilhar através da minha vida. E deixa eu dar um recado para você, não tente brilhar sozinho, fique perto da fonte. Como diz o Luiz Hermínio, pegou essa? Não tente brilhar sozinho, você tem que estar na fonte. Meu celular ali está, quando eu sentei aqui, meu celular, bateria já está zerada. Eu deixei ele longe da fonte. Acabar o culto eu vou conectar ele. Ele vai receber uma carga e ele volta. Assim somos nós. Muitas vezes o inimigo vem e nos despluga. Nós nos afastamos da fonte. Nós precisamos nos conectar novamente e receber toda a energia que nós precisamos. E essa energia ela se espalha e nós voltamos ao nosso modus operandi novamente. Amém, queridos? E eu quero nessa noite, indo para a reta final da minha mensagem, dizer o seguinte: Deus quer que a sua vida, nossa vida, seja uma vida que venha atrair o coração das pessoas, não por aparência, mas pela presença de Deus. Nós vivemos hoje numa sociedade tão vazia que busca aparências. A aparência é tudo nessa sociedade atual. Eu acredito que não é nessa sociedade atual, sempre foi assim, porque o ser humano sem Deus, ele é corrupto. Mas principalmente nos dias de tamanha modernidade. Deixa eu postar uma foto com a minha esposa, melhor casamento do mundo. Semana seguinte a notícia, se separaram. Estou falando dos famosos, como assim? Como assim? A nossa vida não é uma vida de aparência. É uma vida de frutos. E esses frutos são consequências de raízes profundas. E Deus é tão especialista que, se for necessário, Ele te arranca de um terreno que não está te dando nutrição e te planta em outro lugar. Outro dia o Mauri e a Roberta, lembrei, me deram uma mudinha de manjericão e de sálvia. Cheguei em casa e plantei. Vai ver os pezinhos. Meu manjericão, cheiroso, para fazer aquela pizza margarita. Glória! Já falamos em comida de novo. Cheiroso, né? E a Roberta gosta de temperar os frangos lá com a sálvia. Dela tem uma memória emocional que ela lembra do tempo de Caxias do Sul. Mas quando nós plantamos algo com amor e regamos, ela brota, cresce e dá seus frutos. Por isso que raízes e frutos andam juntos. Amém? Quando as raízes estão em Cristo, os frutos aparecem. E aí, irmãos, o mundo nota. Porque os frutos revelam algo muito poderoso. Eu fiquei tão chateado ontem, porque eu tive que incluir na minha dieta maçã, que eu gosto muito. E a maçã, ela limpa o fígado. Ela é um das frutas que ajuda a limpar o fígado. Então toma suco de maçã de manhã, toma suco de maçã de tarde. Mas eu já não estou tomando tanto suco de maçã. Mas ontem eu fiquei chateado porque uma maçã me enganou. Uma maçã Fuji tão linda. Dei a primeira mordida, não tinha gosto. Dei a segunda, ela estava podre por dentro. Eu falei, mas que
Que isso? Eu acho que eu preguei semana passada sobre a maçã da bruxa, e de repente essa desgraçada me perseguiu, né? Pode ser que essa maldita misericórdia, liberta Jesus, né? Mas sério, gente, linda, linda aquela maçã Fuji. Quando eu falei, mas o que aconteceu? O que eu tive que fazer com ela? Lixo. E eu tive que pegar outra maçã, com um sabor maravilhoso e uma maçã maravilhosa. Uma vida enraizada é uma vida iluminada. Iluminada. Se você está enraizado em Jesus, a tua vida é uma vida iluminada. E isso vai chamar a atenção das pessoas que estão ao teu redor. Porque você não vai precisar falar, mas o brilho de Jesus na tua vida vai refletir na vida dessas pessoas. A vida de Cristo em ti. Irmãos, uma das coisas mais lindas que olha, todos esses anos, e todos os pastores aqui vão concordar, Everton e Jaque, uma das coisas mais lindas que a gente vê, todo ano é o culto Kids. Tu vê uma pureza aqui, é um tocando, o outro orando pelas ofertas. Me lembro o Mateus chegou aqui bem sério, esse aqui é o meu irmão, Pedro Dias. Bem, né? A pureza deles. O Samuelzinho não conseguia, cadê a Clare? Não conseguia nem falar, estava emocionado, né? Também chegar aqui e ver toda uma plateia dessa não é fácil. A gente já fica nervoso estando acostumado, imagina uma criança chegar aqui e ver um monte de gente. Mas a gente consegue ver. E outro dia o pastor Everton dizendo que lá no condomínio, o Mateus orou. Orou lá pelo coleguinho, vizinho de futebol. Imagina que lindo isso, gente. Já pensou o garotinho chega ali jogando bola, né, naquela quadra, de repente ele chega e diz, olha, eu estou agora conjecturando, olha, minha mãe está doente. Já pensou? Só um pouquinho eu vou orar pela tua mamãe. E você está falando de um garotinho de 9 anos de idade, gente. Mas sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus está sobre ele. O Pedrinho, quando soube que o meu pai, né, tio Zé, tinha saído, estava em casa já se recuperando, ele disse para o tio Zé, eu preciso lá tocar o violão lá para o seu Alberto. Nós estamos no caminho certo, gente. Porque se as nossas crianças, elas fossem revoltadas dizendo, eu não quero isso, teria alguma coisa problemática no nosso percurso. Mas isso significa que nós estamos resplandecendo o Evangelho de Jesus. E não demora muito, os nossos pequenos estarão aqui, nesse lugar, assumindo as nossas funções. Como dizia minha saudosa avó, a gente não vai ficar para semente. Amém, queridos? Então eu quero, nesse momento, fazer uma oração e o culto não vai encerrar, mas nós vamos encerrar a transmissão e eu quero deixar depois dessa oração e dizer para você que está conectado conosco no nosso canal do YouTube, que Deus possa transbordar o teu coração, a tua vida, que o milagre de Jesus te alcance. Vamos orar, queridos, nesse momento? Se coloque em pé no teu lugar e eu quero encerrar a transmissão, mas o culto continua. Amém? Glória a Deus. Pai, eu te louvo por essa palavra tão poderosa na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, que as nossas raízes, elas sejam profundas e que as nossas árvores possam produzir lindos e poderosos frutos, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe vocês.